eu vou fazer a gravação, tá? Só para iniciar a gente poder estar falando. Eu vou fazer a aula realmente com esse estilo da gravação para poder ficar temporariamente. A gente vai falando um pouquinho sobre isso. Entrando na aula de hoje, gente, só para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, o que eu quero estar falando, né? A gente falou até a aula passada sobre a questão da atividade CUP, tá? Que é a precificação dos itens. Como a gente já tinha falado sobre isso na aula semana passada, o que eu fiz? Eu abri a atividade agora no fórum, tá? Aliás, perdão, na parte de tutoria que vocês têm acesso lá, que vocês podem visualizar, e é aberto também, logicamente, as informações diárias que eu preciso que vocês alimentem para fazer o cálculo do markup, tá? Então, vocês vão visualizar lá a questão de custos, a questão de comissões, enfim, comissão, margem de lucro estabelecido, só para vocês poderem fazer o cálculo. O que eu quero que vocês façam? Como vocês já têm a atividade que vocês fizeram, já postaram a atividade, aquela primeira atividade, a Bruna já falou isso, mas agora eu estou gravando e aproveitar para reforçar isso, tá? A fazer um movimento no sentido de quê? De que vocês possam estar fazendo o uso daquelas informações mesmo, de estar calculando o markup, tá? Desse exercício. Então, vocês só vão complementar na planilha essa informação e jogar a planilha completa sem o comentário que eu abri da atividade 1, tá? Que a primeira atividade vocês têm que fazer um comentário sobre questão a respeito de contribuição ou qualquer outra coisa que vocês perceberam com relação ao custo de produção. Então, eu deixei isso como um comentário para vocês poderem fazer. Essa é a planilha pura e simples com o markup, tá bom? Só para poder deixar clara essa informação. Tá certo? Rose, boa noite. E aí a gente vai rodando dessa forma, tá, gente? Bom, olha só. Então, é uma coisa tão fácil, né? Pelo amor de Deus, já fiz até o caminho para vocês. Isso aí tá mamão com açúcar, tá? Vamos combinar, né? A gente consegue fazer esse trabalho dessa forma, fica legal. Olha só, Ei, gente. Rose. Nós estamos aí presente. Eu vou, só para quem não entrou, eu estou fazendo um teste, tá, gente? Eu estou fazendo uma gravação comigo mesmo, tá? E eu mesmo e Irene, igual aquele filme, né? Então, eu sou a sala 6 e eu sou o Marcos Vinícius. Você estou presente em 2 lugares. Porque estou sem webcam no meu computador e eu quero gravar a aula, então eu estou gravando no meu computador e fazendo a aula pelo meu chat aí que vocês estão vendo. Por isso vocês estão vendo essa figurinha bonita, pessoa de óculos escuros tirando onda, como a Bruna disse aí, né? Cantando marra aí, né? Bom. Todo gatinho cheio de marra, óculos escuros. Obrigado pelo gatinho cheio de marra, tá? Eu fiquei contente com isso aí, tá? Já deu uma levantada aí já. Olha, mais um ponto? Olha só. Então, gente, só para a gente poder estar falando um pouquinho, eu vou estar entrando realmente na questão de alguns conceitos sobre a parte de finanças, tá? E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre ciclos operacionais, fluxo de caixa, para vocês poderem estar entendendo um pouquinho essas iniciativas e falando um pouquinho também sobre, brevemente, sobre risco e retorno, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque existem guias dentro de finanças que foram surgindo em função de estudos. Então, eu estou trazendo essa ideia só para a gente poder estar falando brevemente isso. Especificamente falando sobre a figura de risco e retorno, é um elemento que vocês costumam ver isso na disciplina de mercado de capitais, tá? Quando vocês falam em mercado financeiro ou mercado de capitais, ou na parte de análise de investimento. Então, eu só estou dando uma pincelada sobre isso, porque o que me interessa mesmo é chegar na parte de fluxo de caixa, para vocês poderem avaliar os operacionais, para poder fazer a organização do fluxo de caixa, enfim, quero chegar. Lógico que isso vai se dividir basicamente agora em 2 aulas. Eu vou trazer esses conceitos iniciais e vou seguir para a gente poder estar falando mais aprofundadamente na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala um pouquinho da figura de finanças,
a ideia de finanças ela surge com a própria evolução da sociedade, tá, gente? Então, assim, ela vem em função da demanda da Revolução Industrial, que ao longo do tempo crescendo, claro, tá? E a gente precisou incorporar informações para a gente poder tomar algumas decisões. Então, lógico que o caráter da área de finanças hoje dentro de uma empresa não é simplesmente só cuidar do fluxo de pagamento da organização, e sim também entender possíveis análises e, a partir dessas análises, servir de ferramentas decisórias para o gestor. Então, quem lida com dinheiro, basicamente, ele tem que entender que o papel dele dentro da organização não é simplesmente controlar a entrada e saída de dinheiro. Quanto sai, quanto sai, quando sai e de que forma sai. Tá? Algo mais, permitem mais análises em cima dos números. Tá? E é isso que eu quero chegar com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre a figura do planejamento financeiro, que segundo alguns, até dentro da figura do próprio Sebrae, o grande problema das organizações, eu acho que a gente já ouviu falar, outros professores já falaram isso aí para vocês também, uma das organizações basicamente se pauta em problemas financeiros. Né? As empresas estão realmente fadadas ao insucesso em detrimento da questão da má gestão financeira. Ela não consegue controlar os próprios fluxos de caixa e automaticamente ela tem um descasamento. Esse descasamento entre o que se recebe e o que se paga acaba gerando um gap operacional em termos monetários, que a empresa acaba recorrendo a um capital de giro, fazendo antecipação de recebível, enfim, justamente pelo mau planejamento, e acaba acontecendo que a empresa quebra. Né? Até aí tudo certo, gente? Okay. Esse é um passão aí? Beleza. Bom, então o que acontece? Basicamente, a gente tem 3 divisões na área de finanças aí, tá? O mercado financeiro, que é onde a gente fala de títulos e valores imobiliários, a gente fala de negociação de ações, algumas opções, no caso, que são negociações feitas em bolsa, tá? Derivativos, futuros, entre outras coisas que existem ao longo do tempo. Larissa, boa noite. As finanças corporativas propriamente ditas, tá? Que elas vão estudar realmente o comportamento dos processos de fluxos de recursos dentro da organização, para que sirva como elemento de tomada de decisão. Tá? E um outro elemento que vem surgindo ao longo do tempo, curiosamente, eu tenho percebido isso e conversado com alguns profissionais sobre, é a questão das finanças pessoais. Tá? Muita gente hoje atravessa algumas dificuldades, e a gente sabe que existe uma realidade, logicamente, que implica a figura de todos, mas existe uma necessidade hoje das pessoas poderem estar fazendo um melhor conhecimento da própria organização dela. Como é que ela faz para que ela tenha mais salário no mês ao invés de menos salário, ao invés de mais mês no salário, né? Larissa, eu estou falando sim. Eu não sei se o seu microfone está ativo, mas eu até estou olhando. Mas eu estou como participante, eu estou falando sim. Tá? O áudio está todo mundo, gente. Tá ok aí. Bruna está me ouvindo? Fabi está me ouvindo? Pode escutar normal. Normal? Larissa, não, né? o microfone aí. Normal. Beleza, faz o seguinte, Larissa, reseta o teu Zoom e volta. Provavelmente você vai recuperar teu áudio aí, tá? Eu estou falando da figura das finanças, só retomando aqui, e eu vou ficar fazendo uma aula gravada, já expliquei, mais apresentação de material do que propriamente dita a minha imagem, tá? Por conta de um ajuste que eu estou fazendo uma gambiarra técnica aqui. Depois eu explico com mais detalhes para vocês, que eu já expliquei antes de eu começar a gravação. Bom, e aí o que acontece? Muita gente hoje está precisando fazer um planejamento financeiro. A gente teve uma elevação muito grande
de profissionais que atuam hoje como autônomos, mesmo às vezes atuam autônomo. Então a gente precisa começar a tentar organizar o próprio fluxo financeiro, que não é muito diferente do ritmo da organização. O que a gente fica preocupado é que as obrigações, que seriam chamadas obrigações acessórias, né, que são os impostos e tudo mais, que tem prazos e, logicamente, alíquotas, tem outras coisas que a gente não tem isso como pessoa física. Mas que também não implica dizer que a gente não tem organização e que a gente está fazendo uma orientação no sentido de poder qual é o profissional para poder estar falando sobre essa questão das finanças aí e trabalhando assessorar pessoas nesse sentido, tá? Então, são 3 ramos que existem, tá? E começam a evoluir ao longo do tempo. Além do que, é um ponto importante, só para a gente poder estar destacando, a gente precisa de finanças para a gente entender o problema que a gente vive. Olha só, vamos colocar um texto agora. O que a gente está vivendo agora aí? Essa crise de Covid, né? E, logicamente, isso nos obriga, isso nos obriga a fazer um repensar das nossas questões com relação às finanças da empresa. Por quê? Muitas organizações, basicamente, hoje, não estão faturando. Todo mundo concorda? É o que está acontecendo, né? Sim. E, a gente está atravessando um problema que, além dos problemas que a gente já sofre, que são as altas taxas de juros, uma carga tributária mega elevada, de volume de crédito que a gente não tem. E aí é um problema sério para as empresas, porque existe dinheiro para poder emprestar, com taxa de juros atrativas para a pessoa investir, mas, na verdade, o que acontece é que a grande maioria das empresas não conseguem se habilitar para poder ter acesso a esse crédito. Então, o que acontece? Essa empresa ela obtém um crédito caro, tá? E nem sempre consegue crédito, um bom crédito, vamos dizer assim, um bom limite de crédito e nem tão pouco uma taxa atrativa. Então, a gente acaba sofrendo com isso. E, logicamente, essa situação implica que a gente comece a repensar como gestor a condição do papel de finanças na organização. Tá? Então, isso é muito legal a gente começar que a figura da finança não é só contas a receber e contas a pagar, não é função de tesouraria tão somente. A gente tem a função de entender como funciona e se dá esse fluxo para a gente botar estratégias até para negociar com o fornecedor, para poder estar vendo um prazo maior entre o que a gente recebe e o que a gente paga, entre outras coisas. A gente tem várias demandas aí dentro dessa situação do mercado que obriga a gente a se repensar dentro dessa questão das finanças. Tá? Então, logicamente, nós, enquanto gestores, fazer uma reanálise desse papel. Se vocês já atuam na área financeira, estão tão somente fazendo esse papel de pagar e receber, a gente não está fazendo o que, de repente, seria útil para a empresa. Tá? Eu vou até tirar um exemplo meu pessoal. Tá? Eu não atuo diretamente na área financeira, apesar de ano da empresa. Tá? Eu contrato, credenciamento e cobrança. Eu cuido de financeiro eventualmente, quando eu tenho que fazer uma cobertura da gerência de financeiro. Porque a minha atividade dentro da ação não é estática, eu tenho que me movimentar muito. Então, infelizmente, eu não posso ficar cuidando do financeiro o tempo inteiro. Até porque eu gosto, mas não é o caso. Mas uma coisa que a gente costuma fazer todo mês, para eu poder entender o que está acontecendo, primeiro, quanto eu vou receber, qual é o meu fluxo de caixa, o que vai entrar de dinheiro para mim, né? No momento. No segundo momento, é saber todas as despesas que eu tenho que pagar. Normalmente,